Meus irmãos, que maravilha estarmos na presença de Deus para aprendermos a sua palavra. Estamos com 108 anos. Nesses 108 anos já surgiram muitos movimentos em nossa pátria, em nosso estado, mas nós estamos de pé. Movimentos surgiram como o Sorrisal. Como é que o Sorrisal, quando você joga na água, que é que ele faz, meus amados irmãos? Ferve e cresce, né? Mas com poucos minutos, o que é que acontece? Poucos segundos. Tudo que não é baseado na verdade do Evangelho é Sorrisal. Faz barulho, agita, sobe, cresce, mas depois termina em nada. Agora, o que é baseado na palavra permanece para sempre. A Bíblia diz: clama, e alguém disse que hei de clamar. E está escrito: clama que todo povo é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? E os irmãos orem por mim para que Deus me dê a palavra, revele a palavra, ilumine a palavra. Nós estamos estudando cantares, paramos uns dias, não é, irmão? Está quase um mês. Que graças a Deus nossa igreja está em festa desde o começo do mês. Né? E nós paramos um pouquinho, mas com a ajuda de Deus iremos continuar. Falando de cantares, um livro difícil, pouco falado, mas um dos livros mais espirituais das Sagradas Escrituras. Porque ele é alegórico, ele fala de um noivo e fala de uma noiva. O noivo aponta para quem? Me ajudem, por favor. Aponta para quem? Jesus. Cristo, Jesus. E a noiva aponta para quem? Para a igreja. Então, tudo que tem aqui fala de um relacionamento conjugal, mas apontando para o lado espiritual. É uma alegoria, é um símbolo, é uma parábola, é uma ilustração. Todas as coisas que se falam materialmente apontam-se para a espiritualidade. E nós falamos a última vez que a igreja é semelhante ao rebanho de cabras que pastam em Gileade. Foi assim ou não foi? E as cabras de Gileade eram negras, de pele lustrosa, brilhosa, bonita. E que as cabras de Gileade eram ágeis, saltavam as montanhas. Deus me deu a oportunidade de, no mês de julho, mês passado, passar lá, do outro lado do Jordão, à vista, na Jordânia, as montanhas de Gileade, de onde veio o profeta Elias. Elias era de Tisbi, e Tisbi ficava nas montanhas de Gileade. E lá tinha essas cabras que eram vivas, ativas, de pele negra, bonita. E nós aprendemos que a pele negra das cabras fala de jovialidade. Então, estão lembrados? Nós falamos sobre isso. Fala de pessoa renovada. Foi assim ou não foi? Glória a Deus. E que os cabelos brancos, lá nós vimos em Oséias e nós vimos em outros lugares, que o cabelo branco representa a fragilidade. Quando o nosso cabelo vai ficando branco, é uma mensagem, não é? Nosso cabelo vai ficando branco é uma mensagem. Qual é a mensagem quando você começa a arrancar? Não é, Glória? Tem gente que arranca, não é, irmãos amados? Porque qual é a mensagem que está dizendo quando nossos cabelos vão ficando brancos? Que nós estamos ficando o quê, meus amados irmãos? Velho, né? Não é, Jadson? Glória a Deus. Estou te vendo. Glória a Deus.
E a igreja é comparada com as cabras de Gileade, que fala que ela nunca fica velha, ela é sempre renovada na presença do Senhor. Amém? Lá nós fomos para Efésios, né, apenas fazendo um lembrete, nós fomos para Efésios, que a igreja é imaculada, sem mancha e sem o quê, meus amados irmãos? Ruga. Ruga também é sinônimo de o quê? Quando você olha no espelho, que vai vendo as rugas chegando. É sinal de quê, meus amados irmãos? Que você está envelhecendo, não é mais jovem. Mas a igreja não tem ruga. Os crentes têm rugas físicas, mas não têm rugas espirituais. Porque eles vão sempre os que esperam no Senhor, o que é que acontece? Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão o quê, meus irmãos? Onde estão os crentes renovados aqui? Onde estão os crentes renovados? Paulo disse, ainda que o exterior se corrompa, segundo Coríntios 4,16, ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. E eu não quero ver crente velho aqui. Eu quero ver os crentes idosos renovados na presença do Senhor. Animados, fervorosos, de oração, de evangelização, de jejum, de ânimo, de louvor, de adoração. Não podemos envelhecer, nós temos que nos renovar na presença do Senhor. Então, Cantares é cheio de símbolos, de imagens, de figuras. E agora passa para os dentes da noiva. Para os dentes da noiva. Vamos ver como são os dentes da noiva. Ele aqui está fazendo um elogio à noiva. E ele fala dos detalhes da noiva. E ele agora fala dos dentes. Dos dentes que a gente vai já saber o que representam os dentes. Ou o que representa os dentes. Vamos ver o versículo 2, por gentileza. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre eles. Amém. Os teus dentes, falando dos dentes da noiva, são como o rebanho de ovelhas, das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril dentre elas. Pastor Isoldo, o que representa os dentes da igreja? Os dentes da noiva. Qual é a função principal dos dentes? Vocês sabem me dizer qual é a função principal dos dentes no corpo? Qual é a função principal dos dentes? Triturar o quê, meus amados irmãos? Os alimentos. Coisa ruim é uma pessoa sem dentes. Não é verdade, irmãos amados? Não pode comer uma espiga de milho. Não pode comer uma espiga de milho. Não pode roer uma costela de boi, de vaca. O outro ali já está fazendo uma costela de carneiro com a boca cheia d'água. Não pode, né? Os alimentos, quando nós não temos dentes, eles descem inteiros. E o alimento inteiro, sem a devida mastigação, produz indigestão, produz mal-estar. Então os dentes, eles são por onde passa o alimento do corpo. O alimento, prioritariamente, ele tem que passar pelos dentes. Os dentes trituram e os dentes, a massa que os dentes produzem, vão para o organismo e de lá vão fazer o quê? Aquela massa que foi triturada pelos dentes vai fazer bem ao corpo ou vai fazer mal? Me ajudem, por favor. Vai fazer o quê? Bem. Pastor Isoldo, qual é o alimento da igreja? Vamos para a gente chegar
para descobrir quem são os dentes. Qual é o alimento da igreja? A igreja se alimenta de quê? Me ajudem. Da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de quê, meus amados irmãos? De toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. A igreja vive da palavra. A palavra é o alimento da igreja e a palavra tem que passar pelos dentes. E eu fui pesquisar e muitos intérpretes antigos, intérpretes do passado, eles chegaram à conclusão, alguns dos pais da igreja, alguns da Idade Média, alguns da Reforma Protestante, chegaram à conclusão de que os dentes que trituram a comida do corpo de Cristo, que é a igreja, são os ministros, são os pastores, são os presbíteros, aqueles por quem passa o alimento para nutrir o corpo. Glória a Deus. Cada pastor que está aqui no altar é um dente da igreja. Vocês são quem fazem o quê com o alimento? Vocês fazem o quê, meus amados irmãos? Trituram o alimento para cuidar do corpo de Cristo. Aqui está a palavra. Aqui está o alimento. Mas esse alimento, para ser digerido, ele tem que ser triturado pela pregação, pela explicação, pela revelação. Porque se só ler a palavra fosse suficiente, não precisava nós estarmos aqui. Porque vocês estão lembrados de Filipe e o eunuco? Quem já leu aquela palavra de Filipe e o eunuco? Ah, irmão, eu leio a Bíblia sozinho, eu sei de tudo sozinho. Sabe não, meu irmão, você é cheio de soberba e arrogância. Nós tivemos uma escola bíblica, 2 escolas bíblicas, nós tivemos este mês aqui, pela graça de Deus, da Umadene e dos 100 anos da nossa escola bíblica. Irmão, vocês não sabem o quanto eu aprendi. Aprendi. Por quê? Porque vieram dentes, veio o dente do Ceará, veio o dente de Sergipe, veio o dente de São Paulo, veio o dente da Paraíba, veio o dente de Pernambuco, me ajude mais. Veio o dente do Rio Grande do Norte, veio o dente, já falou de São Paulo, me ajude mais, de outro lugar. Veio o dente da Bahia, veio o dente do Rio de Janeiro, Sergipe, eu já falei. Veio uma dentadura completa para cá. Foi, irmão. Pará. Raposo, Pará. Pará? Não, mas para que deu ensino? Não. Veio de Rondônia. Veio dentro de Rondônia. Irmão, veio uma dentadura completa. E eles chegaram aqui, trituraram a palavra para nós. Coisa que você, lendo a Bíblia, não entende. Os dentes trabalhando, você absorve com mais facilidade. É soberbo quem acha que não precisa dos dentes. É soberbo, é arrogância. Vamos ver, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, não está no script, capítulo 8, glória a Deus. Não pense que você sozinho vai digerir tudo a palavra, porque eu sou pastor, eu ensino a palavra, mas nessa escola bíblica, como nas outras, eu aprendo. Os dentes de Jeová vêm, mastigam e a gente entende coisa que a gente não entendia. Estava na Bíblia, a gente conhece a Bíblia, mas não tinha digerido, não tinha assimilado. Vamos ver isso no livro de Atos 8. Engolir inteiro, o irmão está dizendo aqui que engolir inteiro. É o costume dele, glória a Jesus. Vamos ver aqui, Atos 8 e o versículo de número 27. Atos 8 e 27, por favor. Atos 8 e 27.
E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. O homem veio da Etiópia, ele era um negro da Etiópia. Irmãos, os etíopes foram os primeiros a aceitar o evangelho, foram os negros da Etiópia. Os nossos irmãos ali da Etiópia, a igreja da Etiópia é uma das mais antigas da cristandade. Alguém disse que os cristãos, os primeiros gentios a aceitarem a fé foram os etíopes antes de Cornélio. Glória a Deus, a primeira nação a aceitar o santo evangelho foi a Etiópia, através deste africano, deste servo de Deus, que ele era mordomo dos tesouros, ele era o ministro da fazenda da rainha Candace, da Etiópia, e ele foi a Jerusalém e lá em Jerusalém ele comprou um rolo de Isaías. Naquele tempo não tinha a Bíblia completa como nós temos hoje, era em rolo, cada livro era um rolo separado. E ele comprou em Jerusalém um livro do profeta Isaías, e ele voltou de Jerusalém lendo o livro de Isaías, Isaías 53. Ele vinha lendo na carruagem banhada a ouro. Ele era um grande no reino da Etiópia. E meus amados irmãos, quando ele vem lendo, o Espírito Santo diz a Filipe, que era um diácono da igreja, um ministro da igreja: Filipe, se aproxime desse carro, aproxime-se. E Filipe corre atrás da carruagem. Vamos ver o que foi que aconteceu no versículo 28. Glória a Deus. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Prossiga. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Prossiga. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Prossiga. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha aí, irmãos. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Quem dá glória para Jesus? Irmãos, Deus capacita os ministros para que os ministros ensinem a igreja. Acabe com essa soberba, acabe com essa arrogância de dizer que não precisa da igreja, que não precisa do ministério, porque a igreja, os ministros da igreja, eles são os dentes de Jeová para triturar a palavra para você entender. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Irmão, repito, quanta coisa eu aprendi esse mês. Coisa que eu já conhecia na Bíblia, eu já tinha lido na Bíblia, mas não estava triturado. Estava inteiro, como disse o pastor aqui. Não estava triturado, mas vieram os dentes. Chegaram aqui neste altar e os dentes começaram a o quê, meus irmãos? A triturar, bater um no outro, glória a Jesus. E aquilo que eu não entendia, eu passei a entender pela revelação. Bendito seja o nome de Jesus para sempre, igreja. Amém? Então, irmão, nós precisamos dos dentes. O corpo, segundo os melhores intérpretes do Antigo Testamento, os dentes da noiva representam o ministério que nutre a noiva, que nutre a igreja, que tritura o alimento. Louvado seja Deus para sempre. Ele não sabia, ele lia a Bíblia, mas ele não entendia quem era aquele que o profeta estava falando.
Aí a Bíblia diz que Filipe subiu no carro, e Filipe, vamos ver aí, vamos ver o 32, louvado seja Deus. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Prossiga. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Isso estava lá no profeta Isaías. Agora veja o eunuco que é que diz a Filipe. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Você está vendo? Ele leu a Bíblia, mas ele não entendeu de quem o profeta estava falando. Aleluia! Já aconteceu com você de você ler e você não entender? Já ou não? Foi preciso que Filipe, que era um ministro consagrado da igreja, chegasse, subisse no carro. Você vê, o homem foi para Jerusalém, voltou de Jerusalém sem entender. Glória a Deus nas alturas, bendita a igreja que tem dentes amolados. Bendita a igreja. Agora veja o 35, por gentileza. Glória a Deus. Então, Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Diga amém. Diga amém outra vez. O homem ia morrer sem a salvação com a Bíblia na mão. Ia morrer sem a salvação com a Bíblia, lendo a Bíblia. Mas ele não entendia, porque faltava o quê? Estava lá os caroços. Faltava o quê, irmão? Faltava o quê, irmão? Dente para triturar. Aleluia. Dê um glória para Jesus por isso. Olha aqui uma boca de Jeová cheia de dentes aqui. Glória a Jesus. Agora pesou para nós. Porque tem dente que não está funcionando, glória a Jesus. Aleluia. Tem igreja que está com o dente cariado. Um dente cariado pode triturar? Porque quando ele vai triturar, dói. Aí engole com tudo, glória a Jesus. Aí é o perigo para nós obreiros, para nós ministros. Nós vamos já chegar na limpeza dos dentes. Glória a Jesus. Vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Você que acha que não precisa do ministério, você que acha que pode engolir tudo sozinho, você que acha que sabe de tudo, você está redondamente equivocado. Deus levanta homens, Deus dá dons aos homens para serem dentes do corpo de Cristo. Por favor, aí fala de quando Jesus subiu para o céu, quando ele ressuscitou e quando ele voltou para o céu. Vamos ver aí o capítulo 4, versículo 8, por favor. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Quem eram esses do cativeiro? Eram as almas dos santos do Antigo Testamento que estavam lá embaixo, no seio de Abraão, estavam em cativeiro. Quando Jesus morreu, que ressuscitou, levou eles para o paraíso celestial. E de lá do paraíso, lá do céu, ele deu dons aos homens. Quais foram esses dons? Foi o dom de dente. Vamos ver os dons de dente. Leia aí, por favor. Chamam-se dons ministeriais. Que não é todo mundo que recebe, não. São dons do ministério. Que Jesus subiu para o céu e mandou dons para cuidar da igreja, para triturar o alimento da igreja. Glória seja dada a Jesus nesta noite.
Leia os dons que ele mandou. Olha o 9 agora, olha o 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Prossiga. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Prossiga. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para aí. Jesus subiu para o céu e de lá mandou dons para os homens. Um dente é apóstolo, outro dente é profeta, outro dente é evangelista, outro dente é pastor e outro dente é doutor. Não é doutor médico, é mestre. Para ensinar, para triturar a palavra. Quem dá glória para Deus bem forte? Querendo o quê? Veja o 12 agora. Querendo o quê? O que é que Deus quer com isso? Mandando esses dentes para a igreja. O que é que Ele quer? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Dê um amém bem forte para Jesus. Que Ele deu dons, Ele deu apóstolos, Ele deu profetas, Ele deu evangelistas, Ele deu pastores e Ele deu mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a edificação do corpo de quem? Do corpo de quem? De Cristo. Quem alimenta o corpo de Cristo, quem tritura o alimento do corpo de Cristo, é o ministério, irmãos. Os crentes, quando vêm para a igreja, eles esperam que os dentes triturem o alimento para eles ingerirem. Aleluia. Amém. O grande problema é que muitos dentes estão estragados pelo mundo afora. Aí não pode triturar. Louvado seja Deus. E os crentes vêm e engolem o feijão de Deus com caroço e tudo. E a barriga fica inchada. Não, você entendeu, mas não entendi nada. Tem pregador que vai pregar, em vez de triturar o alimento, faz uma confusão. Começa em Gênesis, depois vai para Apocalipse. Depois vai para Salmo, depois sobe, depois desce. Em uma hora ele prega a Bíblia toda. Uma feijoada com caroço e até cabelo no mocotó. Glória a Jesus. Aí a igreja sai empanzinada. Glória a Jesus. Irmão, você entendeu, meu irmão? Não entendi nada. Estou aqui com a barriga empanzinada, a barriga espiritual empanzinada. Lembremos que somos os dentes do corpo de Cristo. Quem foi que triturou? O homem vinha com o quê? O eunuco vinha com o quê na mão? Me ajudem. Ele vinha com o quê na mão, irmão? Com a Bíblia. Mas não estava triturada, ele não entendia. E nós, ministros, nós temos que entender. Nós temos que entender. Bendito seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Diga um amém mais forte em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, os dentes da igreja, eles são o ministério. Agora, esses dentes, eles têm que ser o quê? Vamos voltar para Cantares. Cantares 4 e 2. Cantares 4 e 2. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre eles. Elas.
entre elas. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas, o que, irmãos? Tosquiadas. Esses dentes eram bonitos ou eram feios? Esses dentes? Bonitos. As ovelhas tosquiadas. Qual é a diferença de uma ovelha tosquiada para uma ovelha não tosquiada? Qual é a diferença de uma ovelha tosquiada para uma não tosquiada? Qual é a diferença? É que a não tosquiada, a lã fica feia, cheia de carrapicho, cheia de sujeira. Uma lã mais para frente, outra mais para trás. E aí a ovelha tosquiada, ela fica toda por igual. A ovelha tosquiada, ela fica toda bonitinha, toda organizadazinha. Então ele disse que os dentes da noiva, os dentes da igreja, os dentes do corpo de Cristo, eles são como as ovelhas tosquiadas. Pastor tem que ser tosquiado. Tem que ser aprumadozinho. Não pode ser aquele... Uma ovelha, se não tosquiá-la. Vocês já viram na internet uma ovelha que ninguém sabe se é uma ovelha ou não? Quem já viu? Na internet eu já vi, já me mostraram uma vez uma ovelha sem ser tosquiada, uma bola assim, aquela coisa feia. Amarela. É? Amarelo. E aquele bolo, aquele monstro. Ninguém vê, ninguém sabe onde é o olho, ninguém sabe onde é a orelha. Pastor não tosquiado. Tem que ser, para ser um dente bonito, tem que ser como ovelha tosquiada. Quer dizer, aquele pastor alinhado espiritualmente. Aquele pastor bonito espiritualmente. Aquele pastor, um dente bem escovadinho, bem bonitinho, bem branquinho, quando sorrir. Não é verdade, irmãos amados? Todo mundo acha bonito, que sorriso bonito. Assim devem ser os pastores. Com a vida espiritual equilibrada. Com a vida espiritual santificada. Veja mais. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que sobe de onde, irmão? Do lavadouro. As ovelhas, depois de tosquiadas, elas eram levadas aonde, irmãos? Ao lavadouro, para deixar bem alvinha, bem branquinha. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que os ministros do Evangelho, os ministros da religião cristã, eles têm que ser purificados, eles têm que ser lavados, eles têm que ser aprumados na presença do Senhor. Tem ministro hoje de toda qualidade. Irmão. Cada dente cariado. Cada dente estragado. Por este mundo afora. E hoje em dia tem gente que se faz ministro por conta própria. Aluga um salão. É verdade, não é, irmãos amados? Aluga um salão. E ele mesmo se consagra pastor. Né? Glória a Deus. Diz que teve um camarada que disse: me unja pastor. O pastor Alberto sabe dessa história. Não foi uma cidade muito longe, foi uma cidade aqui perto. O camarada disse: mas eu não tenho óleo para lhe ungir. Ele trabalhava no trator. Disse: mas o trator tem óleo queimado. Glória a Jesus. Foi ungido com óleo de trator. Glória a Jesus. Queimado. Glória a Jesus. Está lembrado da história? Está lembrado? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Foi consagrado, pastor. Eu sei até o nome dele, mas não posso dizer que agora tudo a gente vai preso, né, irmãos? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, é cada dente cariado que tem por aí afora. Né? E o que eu acho interessante é que tem seguidores. O que mais me deixa interessante é que essas pessoas, elas têm seguidores. Que acompanham. Pessoas de vida torta. Pessoas que não foram tosquiadas. Aqui na Assembleia de Deus, todo mês, tem uma tosquia para os pastores. Todo mês. Qual é a reunião de tosquia para os pastores? Quem sabe dizer qual é a reunião de tosquias? De tosquia é a reunião do ministério. É a reunião do presbitério. Glória a Deus. Tem duas. Tem uma para o ministério da capital e tem outra para o ministério do interior, porque nós não temos um salão suficiente para abrigar todo mundo de uma vez. Aí, uma num dia e outra no outro. Glória a Deus. Junta todos os presbíteros, junta todos os pastores e ali a máquina de tosquiar.
Quem diz aleluia para Jesus, irmãos? E ainda leva um banho, glória a Jesus. E ainda leva um escovão. Vucu, vucu, vucu. Tem delas que ainda sai descabriada, né, glória a Jesus? Sai com raiva do presidente. O pastor estava brabo, glória. Não, irmão. É tosquiando as ovelhas. E ainda tem um desinfetantezinho, glória a Jesus, o irmão está dizendo aqui. É? E as ovelhas, na hora de tosquiar, a ovelha tem delas que geme, né? Porque dói, a tosquia dói. Mas, irmãos, Deus quer o seu ministério como ovelhas tosquiadas e saídas do lavadouro. E se elas forem ovelhas tosquiadas e saírem do lavadouro, o que é que vai acontecer com elas? Uma igreja que os pastores são tosquiados, que os pastores são lavados, são esfregados. O que é que acontece com essa igreja? Uma igreja cujos dentes são bem tratados, sem cárie, sem bactérias. O que é que acontece com uma igreja? Os irmãos sabem que dentes cariados causam prejuízo à saúde? Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar? Diz que dentes cariados produzem doenças no organismo. É? E diz que dá até doença cardíaca no corpo. Prejudica os rins. Vocês é que estão dizendo. Se depois um médico vier me repreender, eu digo, foi ele. Glória a Jesus. Um odontólogo vier me repreender. Eu estou dizendo o que os outros dizem, que eu não sei. Filme a cara de quem está dizendo, irmão. Glória a Jesus, aqui para trás. Agora, eu sei que dentes estragados prejudicam a saúde. Isso eu sei. Do corpo. Prejudica ou não prejudica? E por que é que tem muitas igrejas doentes? Corpos espirituais doentes. Por quê? Porque os dentes são estragados. Aleluia! Aleluia! Mas se os dentes forem saudáveis, diz que até câncer bucal, né? Olha, bota a máquina na cara dele ali, não fui eu não que disse. Agora, quando o dente é saudável, toda alimentação passa pelos dentes. O que é que vai acontecer com o corpo? Veja aí, leia de novo todo o versículo, por gentileza. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Se eu fosse você, eu daria um glória a Jesus. Uma igreja que tem um ministério saudável, o que é que vai acontecer com essa igreja? O profeta disse o que é que vai acontecer com essa igreja. Vai nascer gêmeos. E não vai ter esterilidade. Jesus vai salvar, vai curar, vai batizar com o Espírito Santo. O corpo vai ser saudável, porque os dentes são saudáveis. Produz gêmeos. Uma vez, no tempo do pastor Antônio Hilário, de saudosa memória, chegou um camarada lá em Arapiraca, quando ele era pastor lá, e abriu uma igreja. E esse camarada já tinha sido disciplinado da nossa igreja. E abriu uma igreja, irmão, e começou lá e foi, mas depois não deu em nada. Aí o pastor chamou ele, conhecia ele, o pastor Antônio Hilário, conhecia ele, disse, ó fulano, foi que houve que um dia desse aqui estava tudo cheio, eu passei, estava aquela zoada, e agora não tem mais nada. Ele disse, pastor Antônio, é porque vocês só trabalham com coisa de primeira. E a gente da nossa igreja trabalha com ferro velho, sucata. Aí não tem futuro, glória a Jesus. Não produz. Se os dentes são estragados, o corpo não vai produzir. Só produz se os dentes forem saudáveis. Se os dentes foram saudáveis, o corpo vai produzir gêmeos. E não vai haver estéril, a igreja vai crescer e o nome de Jesus vai ser glorificado, porque os dentes são saudáveis. Agora, se na frente do trabalho tiver um dente cariado, pronto. Aí estraga tudo. Aí é problema, é luta, é confusão, é sofrimento.
E quando dá fé, e o povo vai embora. Primeiro ele pega uma igreja com 50, quando é com um mês tem 25, depois com 6 meses tem 10, com um ano está ele, a mulher e o porteiro. Glória a Jesus. E depois só está ele e o porteiro e a mulher. E depois a mulher diz, fica sozinho que eu não te aguento mais. Glória a Jesus. Porque o dente é cariado, então o corpo vai minguar. O corpo não vai produzir. Aleluia! Quem está entendendo Cantares de Salomão? Quem está entendendo? Glória a Jesus nesta noite, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Os irmãos orem pelos ministros, os irmãos orem pelos pastores, para que eles não estraguem a igreja, mas que eles façam a igreja produzir, a igreja crescer, a igreja produzir gêmeos e não haver esterilidade. Nem esterilidade no número de membros e nem esterilidade no crescimento espiritual. Os dentes saudáveis, eles vão produzir saúde para a igreja. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Os crentes vão ser doutrinados, vão ter revelações dos céus, vão ter esclarecimento dos céus, vão ser aqueles crentes produtivos, não só no número, não só na quantidade, mas também na qualidade. Aleluia, louvado seja Deus. Mas um dente doente, um dente estragado, meu Deus, ele causa dano à igreja. E o mau cheiro, né, irmão? Quando ele diz perto da pessoa, Pai do Senhor. Glória a Jesus. Bafo de onça. E tem bafo de onça espiritual também. Glória a Jesus. Tem bafo de onça e tem bafo de onça espiritual. Acaba com a igreja. Quem é que quer chegar perto? Não, irmão? E o bafo de onça espiritual é o mau testemunho. Pastor que deve. Pastor que compra e não paga. Pastor namorador. Ô dente cariado da desgraça. Glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Orem para Deus nos dar dentes saudáveis, para que o corpo de Cristo produza, para que o corpo de Cristo seja fértil e abençoado. Pastor desonesto é um dente cariado, irmão. Pastor desonesto é um dente cariado. O corpo fica doente, mau testemunho, né? Mentiroso, pastor que mente. Glória a Jesus. Pastor Jocão. Vocês já ouviram falar de Jocão? Vou contar. Jocão era um mentiroso. E ele chegava, antigamente tinha a praça dos taxistas. Não sei se vocês alcançaram. Tinha a praça dos taxistas, ficavam os táxis ali, e a pessoa pedia o táxi e o táxi ia. E o Jocão ficava contando história para os taxistas. E os taxistas rindo com as mentiras de Jocão. Quando foi um dia, Jocão chegou lá, sério, sem contar a história. Aí os taxistas, Jocão, conta uma história para a gente rir das tuas mentiras. Eu disse, não, quero não. Hoje eu estou triste. O que foi, Jocão? Disse, a minha mulher morreu e eu não tenho dinheiro para enterrar. Chorando, irmão. Aí disseram, eita, rapaz, vamos fazer uma coleta? Aí fizeram uma coleta, dava para comprar uns 3 caixões, glória a Jesus. Jocão botou no bolso, disse, o enterro, Jocão, disse, 4 horas da tarde, pode ir lá em casa. Aí quando foi 4 horas, aquela fila de taxista, para honrar a mulher de Jocão. Quando chegou lá, a mulher de Jocão, não tinha daquelas casas da pobreza, a lavanderia era na porta, assim, de lado, né? Aí a mulher de Jocão, lavando roupa. Dona Maria, a senhora não morreu? Assim, eu? Não. Cadê Jocão, seu marido? Está lá dentro. Oh, Jesus, um pastor Jocão, irmão. Glória a Deus. É uma desgraça. É um dente cariado. A igreja, a sociedade não confia naquela igreja. A cidade não confia naquele pastor.
Porque ele é um dente cariado, louvado seja Deus, um dente estragado, e adoece o corpo, a igreja fica raquítica, a igreja fica sem caminhar, sem se desenvolver, porque ela só produz gêmeos se os dentes forem saudáveis. Dá glória para Deus pela revelação de sua santa e gloriosa palavra. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus pela sua santa e gloriosa palavra, irmão? Leia de novo, olha que coisa linda a palavra. Todos os antigos intérpretes entendem que os dentes que Cantares fala é o ministério da igreja, que é quem tritura o alimento para a saúde do corpo, para a saúde da igreja. Veja aí, por favor. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Agora vamos ler o 3. Vamos ler o 3. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Quando os dentes são saudáveis, o corpo de Cristo é saudável. Aí agora já não está falando mais dos dentes, está falando da noiva. Primeiro falou dos dentes e agora fala da noiva. Aí diz, os teus lábios, os lábios da noiva, são como fio de escarlata. Isso fala de saúde. E o que mais? E o teu falar é doce. E a tua fronte é qual pedaço de quê, irmãos? Romã. Que cor é romã? Que cor é romã? Corado, vermelha. E os lábios são corados. Antigamente os médicos, quando não tinha muito recurso de exames, eles olhavam para o quê? Quando a pessoa chegava para os lábios, para a língua, era assim ou não era? Eles viam se a pessoa estava anêmico, os lábios eram descorados. A face era o quê, meus amados irmãos? Pálida. Olhava os olhos, né? A língua, os olhos amarelados, a língua. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Que quando os dentes são saudáveis, os lábios da igreja são vermelhos. Não é vermelho de tinta, não. Cuidado, glória a Jesus. É vermelho de saúde espiritual. E a face da igreja é o que, meus amados irmãos? É semelhante ao que, meus amados irmãos? As romãs. Corado, igreja corada, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja dinâmica, uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega, uma igreja que ora, uma igreja que tem uma vida santa, é uma igreja que os lábios são vermelhos e as faces são da cor da romã. Dentes saudáveis, igreja saudável. Eis a mensagem. Amém, irmãos? Amém, meus amados irmãos? A mensagem é essa. Louvado seja Deus, é uma igreja que ela prega, que ela canta, que ela tem um rosto bonito, uma pessoa... Olha, irmãos, eu não sou médico, mas eu conheço quando uma pessoa está doente. Às vezes eu vejo a pessoa pálida, a pessoa, quando eu era menino, chamava enxofrado. Quem alcançou essa palavra? Fulano está enxofrado. E eu conheço quando a pessoa está enxofrada. E às vezes eu digo a Vaninha, fulano está enxofrado, glória a Jesus. Amarelo, fubento, fica fubento. Quem já ouviu essa expressão, fubento? Quem já ouviu? É quando está com o pé na cova. Aí depois aparece a história, fulano está doente, eu não disse? Tem igrejas enxofradas, irmão. Sem alimento. Sem doutrina, só com oba-oba, com guloseima. Guloseima, só com doce. Só mensagem de prosperidade. Eu vou te abençoar. Olha, você de blusa rosa. Eu estou vendo uma chave na sua cabeça. E você de blusa azul, de roupa azul. Eu estou vendo, Deus está dizendo que vai te dar um carro zero. Irmão, essa igreja fica enxofrada, irmão. Enxofrada. Descorada.
Aí até na hora até se emociona, né? Aí faz aquela zoada, levanta. Oh, quem é que não quer ganhar um carro? Quem é que não quer ganhar? Aí se levanta, aí bota a câmera, aí a pessoa... É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Mas quando sai dali, sai enxofrado, glória a Jesus. Que o que sustenta é a palavra triturada. Dê glória para Jesus. Eu quero ver quem quer palavra triturada. Quem quer pão triturado para nutrir, para ficar corado. Dê glória para Jesus. Quem gosta de comida triturada com dente saudável, levante a mão e dê um glória para Deus. A igreja evangélica brasileira, a maioria está desnutrida, descorada. Glória a Jesus, por falta de pão triturado. Não tem dentes saudáveis. Ainda existe muitas igrejas na terra que tem pão saudável, que tem dentes saudáveis. Ainda existe. Não só somos nós. Não podemos dizer que só somos nós, porque Elias pensou que estava sozinho. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ele disse, só eu fiquei. Deus disse, não, ainda tem 7.000. Dê um glória para Jesus mais forte. Dê um glória para Jesus mais forte. Ainda tem 7.000 dentes saudáveis. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Se o seu pastor é um dente saudável, ore por ele. Diga, Jesus, não deixe meu pastor cariar. Não deixe meu pastor estragar sua vida, estragar seu ministério. Oh, aleluia. Quem dá glória para Jesus pela revelação de sua santa e gloriosa palavra? Dentes saudáveis produzem igrejas saudáveis. Os teus lábios são como, aleluia, um fio de escarlate. Que cor é a escarlate? Que cor? Vermelho. Os lábios de uma igreja vermelhos, saudáveis. As tuas faces, a tua fronte é como um pedaço de romã. Igreja viva, igreja cheia do Espírito Santo. Igreja cheia de doutrina. Igreja nutrida pela doutrina da palavra de Deus. Triturada. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Quem dá glória para Jesus pela sua palavra? Quem dá um glória para Jesus pela sua santa palavra? Eu peço as orações por mim. Os irmãos orem por mim para eu ser um dente saudável. Me ajude em oração para meu dente espiritual não cariar. Vocês dizem amém em nome de Jesus? Ore pelos pastores, para que eles sejam dentes trituradores, dentes saudáveis. Ore pelo seu pastor. Você que está assistindo, ore pelo seu pastor, onde você estiver. Diga, Jesus, abençoe o meu pastor, que ele seja um dente saudável na presença do Senhor. Irmão, tem alguém para Jesus hoje? Alguém veio decidido a ser crente? Ou resolveu ser crente agora na hora do culto? Levanta a sua mão. Diga, pastor, eu resolvi. Olha, tem uma vida ali para Jesus, irmão. Amém. Dá um glória. Quando a igreja está saudável, ela começa a produzir gêmeos. Quando a igreja está saudável, ela começa a produzir gêmeos. Vem logo de monte. É um irmão afastado da igreja, é? Era afastado da igreja, irmão? Estava afastado? Há quantos anos? 20 anos afastado do evangelho. Aleluia, mas o Senhor vai te abençoar. E vai recuperar todo o tempo que foi perdido. Onde está a segunda pessoa em nome de Jesus? A segunda pessoa em nome de Jesus. Levante a mão e venha à frente. A segunda pessoa em nome de Jesus. Não há. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem quer Deus ser corado? Quem quer ser corado espiritualmente? Quem quer saúde espiritual? Dê um glória para Deus mais forte.